O repórter setorial já está de volta. Só no Brasil, mais de 120 milhões de pessoas estão conectadas no aplicativo WhatsApp. Mas, de acordo com especialistas, o uso excessivo das novas tecnologias pode trazer problemas nas relações sociais. Em casa, no trabalho, na escola e em quase todos os lugares. Acessar as redes sociais está cada dia mais fácil. Basta um celular conectado à internet e em poucos segundos comunicamos com o mundo. No Brasil, o WhatsApp é o mais acessado. Cerca de 120 milhões de pessoas utilizam o aplicativo. Se por um lado a tecnologia parece facilitar a comunicação diária, por outro, o uso excessivo desses aparelhos pode trazer prejuízos. Estudos internacionais mostram que as pessoas têm perdido a capacidade de concentração e de se aprofundarem em relacionamentos. De acordo com psicólogos, cada vez que vamos fazer uma nova operação mental, passamos a ter uma tendência de repetir esse padrão que compromete a performance das pessoas. E as consequências também passam a ser negativas para as relações pessoais. Os especialistas também alertam os pais sobre o estímulo precoce de aparelhos eletrônicos entre as crianças, que atrapalha o desenvolvimento da linguagem. Agora você acompanha as notícias da nossa região sobre segurança. O assunto agora é segurança. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul recebe até a próxima sexta-feira, dia 19, as inscrições para concurso público, que deverá preencher 1.200 vagas. Os salários são de R$ 6.366,80. Uma quadrilha armada de 7 homens interrompeu um culto de uma igreja evangélica em Lorena neste domingo e sequestrou um casal de pastores por 2 horas. O alvo dos criminosos era a casa e a empresa do casal. Os celulares das vítimas foram levados, além de um carro, dinheiro e outros objetos da casa que também foram roubados. Até o fechamento desta edição, ninguém dessa quadrilha havia sido preso. Enquanto os religiosos eram levados até a residência, 4 assaltantes ficaram na igreja. Cerca de 80 fiéis estavam no local. Entre janeiro e novembro de 2017, a polícia apreendeu mais de 3 toneladas de drogas na região do Vale do Paraíba. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o combate ao tráfico tem sido a prioridade da segurança. Daqui a pouquinho eu volto com as notícias da região. Fica agora com a entrevista especial desta edição. Hoje nós vamos falar sobre mortalidade materno-infantil. E, embora seja um tema um tanto árido, a gente tem aqui a comemorar que a região metropolitana do Vale do Paraíba conseguiu dar uma subida aí no nível de atenção a esse momento, e a gente está aqui com a doutora Estela Zollner, que é infectologista, e nós vamos conversar com ela a respeito disso. Tudo bem, doutora Estela? Satisfação grande tê-la conosco. Satisfação. Por que tem tanta morte ainda, nesses momentos de parto, esse sequenciamento do início da vida? Início da vida mesmo, A mortalidade infantil é aquela morte ocorrida no bebê antes de completar 1 ano de vida. Então, até 11 meses e 29 dias. Isso é um jeito de olhar a saúde pública que é mundial, Na década de 70 do século passado, nós tínhamos uma mortalidade infantil de 72, mais ou menos, por 1.000 crianças nascidas vivas. Isso é um horror. Isso é um filme de terror. Na medida em que você vai fazendo saneamento básico, dando atenção para a vacina, atenção à saúde, isso vai caindo. Então, as causas claramente evitáveis de mortalidade, elas vão sumindo. Então, nós estamos agora ainda em 2 dígitos, Suécia, 1 dígito só, Nós estamos em 2 dígitos, 10, 11, conforme a região, conforme a cidade, às vezes um pouco mais, por 1.000 nascidos vivos. Por quê? Agora nós estamos combatendo as causas mais difíceis de combater. Quais são, doutor? Exemplo, as grandes malformações congênitas. Isso, muitas vezes, você não tem um fator causal evidente. Não foi porque a mãe tomou um remédio X ou se expôs à condição Y. Então, essas coisas são mais difíceis de controlar do que fazer saneamento básico. Botar esgoto, dar água tratada para as pessoas e oferecer vacina. Então, agora é um nó maior,
onde a atenção tem que ser aprimorada. E, por isso, nós fazemos, então, esses comitês de mortalidade nos municípios. E a mortalidade materna, que é a vertente do nosso debate, é aquela morte ocorrida em uma mulher em razão do parto, da gestação e do parto, né? Isso é complicado de acontecer no século XXI. Nós queremos evitar, ao máximo possível, a ocorrência dessas mortes. Agora, nós estávamos em 9º lugar, numa aferição, digamos, entre 17 municípios. Agora passamos para o 6º lugar. Que ações especificamente levaram a esse resultado, doutora Estela? Fortalecimento da atenção, né? O que a gente precisa oferecer para as nossas gestantes? Atenção ao pré-natal. Se no pré-natal se detecta alguma condição peculiar daquela gestante, é uma gestante que tem um problema de pressão alta, é uma gestante que tem uma cardiopatia, uma gestante diabética, ela precisa de uma atenção ainda mais diferenciada. E a atenção à criança, ao bebê, o acompanhamento desse bebê, o acompanhamento de saúde dessa criança. Então, com o evoluir da sociedade, mesmo da saúde, ainda não estamos no patamar ideal, mas avançamos em relação ao anterior, nós temos hoje a peculiaridade de bebês nascidos muito pequenos sobreviverem, ou terem cuidados na questão para resultar em sobrevivência. Nós temos bebês que nascem de mães que estão doentes de alguma forma, então nós temos um cuidado diferenciado para essas pessoas. Então, mas a batalha é grande, o desafio é enorme e precisa da outra parte. Qual é a outra parte? Na hora que o sistema de saúde pública oferece um pré-natal, que deve ser de boa qualidade, essa gestante, essa mulher precisa vir e aderir e fazer esse pré-natal, por exemplo. A doutora Estela falou em diabetes, isso me traz uma curiosidade, porque todo mundo fica festejando, meu filho nasceu com 52 centímetros, 6 quilos e não sei o quê, né? E aí dizem que criança que nasce muito gordinha tem propensão a diabetes. Isso é folclore ou é verdade, doutora? Na verdade, é um pouquinho diferente a história. Primeira informação legal da gente falar, um bebê de 2,8 kg em diante, tá bom, tá bom. Bebê menorzinho, bebê menor que 2,5 kg, aí ele é delicado, tá? Mas de 2,800 em diante, a gente já está achando que ele está bom. A mãe diabética, na gestação, oferece ao seu bebê um sangue que circula junto, ali tudo junto, com alto teor de açúcar. Então, esse bebezinho, engorda. Então, é o bebê filho da mãe diabética que nasce grandão. Fora isso, quando ele nasce, ele não é diabético, é a mãe que era. Então, ele, às vezes, cai muito açúcar, nós precisamos ficar vigilantes, porque ele está acostumadinho com aquele açúcar em excesso. E no normal da vidinha dele, o açúcar vai ser muito menor, porque ele não é diabético. Então, nós temos que tomar cuidado para a glicose desse neném não cair muito. Então, o neném, filho de mãe diabética, nasce grandão, porque ele recebe muito açúcar na gestação. Bom, além de falar sobre a questão da mortalidade, eu acho que também o assunto puxa um pouco também pela morbidade na gestação, né? Sim. E nós estamos aí diante de números ainda alarmantes com relação à zika, à chikungunya, e tudo isso trazendo aí algum tipo de afetação, né? Temos aí também o problema do sarampo, que também assusta todo mundo, porque a mãe tendo sarampo pode afetar a criança nascer cega. Não sei também se isso é folclore, mas vou pedir à senhora para a gente desdobrar o tema na volta da entrevista. Com certeza. Doutora Estela Zoner, infectologista, está hoje conosco falando sobre esse tema muito importante, hein? Você, mamãe, você que está aí gestante, preste atenção, porque estão sendo feitas revelações muito importantes. E a gente já volta aqui. Cresce o número de hospedagem e a avaliação positiva de turistas. Os detalhes você vai conferir já já.